Pensa só, barragens. Elas são obras de engenharia realmente impressionantes, né? Geram energia, ajudam na agricultura, controlam enchentes. São estruturas gigantescas que, de certa forma, domam a natureza. Mas todo esse poder vem com risco enorme. E quando essas estruturas falham, as consequências são, assim, simplesmente devastadoras. Para a gente entender de verdade o porquê da segurança de barragens ser um assunto tão sério, a gente precisa olhar para o passado, encarar as marcas que as falhas deixaram. A história, infelizmente, está cheia de lembretes trágicos do que acontece quando esses gigantes de concreto simplesmente não aguentam. A nossa primeira parada é na Índia, lá em 1979. Essa é a barragem de Machut 2. Imagina uma temporada de chuvas torrenciais, daquelas que não dão trégua. A pressão da água foi tanta que a estrutura não suportou. Ela colapsou. E o resultado? Bom, o custo humano foi assustador. Os números oficiais nunca foram cravados, mas algumas estimativas chegam a 15 mil mortos. 15 mil. Uma cidade inteira foi praticamente engolida pela água. É, até hoje, uma das piores tragédias desse tipo no mundo. Agora a gente dá um pulo para a Espanha, em 1998. Aqui, o desastre foi diferente. Não era só água, era veneno. A barragem de Asnalcóllar segurava rejeitos de uma mina de zinco e quando ela se rompeu, o que vazou foi uma onda de lama extremamente tóxica. E o volume é algo difícil até de imaginar. 5 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Para ter uma ideia, isso é suficiente para encher mais de 2.000 piscinas olímpicas. Essa lama venenosa se espalhou por rios, por terras de cultivo, deixou um rastro de destruição ambiental que afeta a região por décadas. E, infelizmente, esse tipo de desastre com mineração não parou por aí. Em 2014, lá no Canadá, a barragem de Mount Polley também se rompeu. E o motivo foi uma falha que parece até básica, a fundação dela. O solo onde a barragem foi construída era instável, e esse fato foi simplesmente ignorado no projeto. O resultado, claro, foi uma catástrofe ainda maior. 24 milhões de metros cúbicos de água e rejeitos liberados de uma vez só. Foi tanto material despejado que o nível de um lago próximo subiu 1,5 metros, instantaneamente. É surreal. Mas talvez o caso mais aterrorizante de todos seja o da barragem de Vajonte, na Itália. Dá uma olhada nessa imagem. Em 1963, esse era um vale super tranquilo que vivia ali aos pés de uma das barragens mais altas do mundo. E o mais impressionante dessa história é que a barragem em si, a estrutura de concreto, não rompeu. Ela ficou intacta. O problema não foi a engenharia da barragem, foi a natureza em volta. Uma encosta inteira de uma montanha ao lado, o Monte Toque, que já era instável, simplesmente desabou de uma vez só para dentro do reservatório. Imagina o impacto de um pedaço de montanha caindo na água. A violência foi tão grande que gerou uma onda de mais de 250 metros de altura, um verdadeiro mega tsunami que passou por cima da barragem. A cidade de Longarone, que a gente vê aqui no antes e depois, ela foi varrida do mapa. Cerca de 3.000 pessoas morreram em questão de minutos. Esses casos todos, com causas tão diferentes umas das outras, mostram que o resultado final é sempre o mesmo, uma catástrofe. Para a gente conseguir pensar em como evitar que isso aconteça, primeiro a gente precisa entender o que, tecnicamente, define um desastre. A definição formal dá uma pista importante. Um desastre não é só o evento em si, sabe? Não é só o rompimento ou o deslizamento. É a combinação desse evento com uma população vulnerável no caminho. É essa soma que causa o dano gigantesco, seja humano, material ou ambiental. E é aqui que está o ponto crucial. O risco não aparece só no momento da falha. Ele está presente durante toda a vida útil de uma barragem, desde a primeira ideia, do primeiro rabisco no papel. É que o ciclo de vida de uma barragem é longo e bem complexo. Começa lá no planejamento, passa pelo projeto, pela construção, pela operação do dia a dia e vai até o final da vida dela, na desativação e no descomissionamento. Em cada uma dessas etapas, sem exceção, a segurança precisa ser a prioridade número 1. Beleza, então, diante de tanto risco, a pergunta que fica é: como a gente constrói sistemas mais seguros? E a resposta não é uma coisa só, não é mágica. É uma combinação de políticas públicas fortes e um foco total em prevenção. Aqui no Brasil, um marco super importante aconteceu em 2010,
com a Lei 12.334. Ela criou a Política Nacional de Segurança de Barragens, a PNSB. Essa lei basicamente organizou a casa e criou um sistema nacional para monitorar todas essas estruturas. Mas essa lei vale para qualquer barragem? Não exatamente. O foco é naquelas que apresentam um maior risco, ou seja, as que têm mais de 15 metros de altura, as com capacidade para mais de 3 milhões de metros cúbicos de água, ou, e essa parte é super importante, qualquer barragem de qualquer tamanho que contenha resíduos perigosos. Acontece que, mesmo com as melhores leis e a melhor fiscalização, acidentes ainda podem acontecer. E é por isso que saber gerenciar uma crise é algo absolutamente essencial. No meio do caos, da iminência de uma crise, uma coisa se torna mais valiosa que qualquer outra: comunicação. É fundamental que exista uma comunicação transparente, direta, com as comunidades que moram perto e com as autoridades locais. Informar sobre a situação, os riscos e o que está sendo feito é o que evita o pânico e, literalmente, salva vidas. Resumindo então, uma boa gestão de crise se baseia em 3 pilares: um planejamento muito detalhado feito antes, treinamento rigoroso e constante, e essa comunicação clara e transparente que a gente acabou de falar. Não é sobre saber reagir na hora do desastre, é sobre estar preparado para o impensável. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta meio incômoda no final, né? Quando a gente está lidando com essas forças monumentais da natureza e da engenharia, será que leis, planos e tudo mais que está no papel são realmente suficientes para segurar a maré quando ela decide virar?